Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje vamos tratar apenas de um versículo, contudo, precisamos considerar o contexto para que possa entendê-lo. Eu estou me referindo ao versículo de número 40 de Lucas, capítulo 19. Fiz o destaque e se encontra diante dos nossos olhos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Observe que o versículo 40, vez ou outra, é utilizado de maneira incorreta por muita gente séria, comprometida, sincera, mas ainda assim redondamente enganada, numa alusão ao texto que foi indicado, e de uma forma mais específica com relação a esta expressão. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ora, as pessoas às quais estou fazendo alusão menciona este versículo em meio a uma temática de evangelismo e missões. E eles emendam: ora, se vocês não pregarem o evangelho, se vocês ficarem calados, até as pedras clamarão. E muita gente vai dizer um sonoro amém, isto é, assim seja, demonstrando uma concordância com aquilo que foi dito. Acontece que este versículo é muito mal compreendido. Eu, particularmente, só ouvi um pregador aplicar corretamente dentro do texto e contexto. E olha que eu estou há mais de 30 anos no arraial evangélico. Não estou afirmando que outros não fizeram em outros momentos, porque eu não estava em todos eventos ou cultos públicos, ou ainda no momento da exposição da mensagem. Mas pelo que eu já ouvi e aos montes, o que eu posso garantir? Somente um fez a aplicação devida. Todos os demais aplicavam a um contexto de missões e evangelismo. Mas para que você venha compreender este versículo e esta palavra parte de Jesus, é necessário você se reportar até o versículo de número 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E acontecendo que, chegando perto de Betfagé e de Betabara, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda jamais se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele, ou seja, o ar de mistério. É necessário que seja feito dessa maneira, né? E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta por todas as maravilhas que tinham visto. Para que você possa compreender aquele verso 40, eu
faça com destaque. Jesus estava, vou dizer assim, adentrando a multidão, toda a multidão dos discípulos. O que eles estavam fazendo? Se alegrando, de modo que eles começaram a louvar a Deus em voz alta. E o que eles diziam? Diz o versículo 38. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, no céu e glória nas alturas. E diz, aí volta aqui uma vez mais. Quem é que o povo está dizendo bendito o Rei que vem em nome do Senhor? Não é isto? Eles estavam falando em voz alta, louvores a Deus, mas ainda se refere aos discípulos, aquela multidão dos seguidores de Jesus. A multidão estava aclamando Jesus como rei, bendito rei, reconhecendo que Jesus era o Messias. Jesus vai adentrar de maneira triunfal. É isto que a Bíblia nos diz. Versículo 39. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ora, primeiro é bom que se diga que esse versículo 40, assim como todo o contexto, não faz nenhuma alusão a missões, muito menos ao evangelismo. Todo aquele que emprega essa temática como se fosse algo missionário ou evangelístico neste texto incorre em erro. É bom que se diga de uma forma contundente, porque o texto em questão fala de um outro assunto. E para você compreender o 40, você tem que ver o que está sendo dito no contexto. E a gente já viu que uma multidão estava o quê? Aclamando Jesus como rei. Os discípulos estavam entusiasmados com a entrada de Jesus em Jerusalém e começaram a louvar a Deus, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e na glória nas alturas. Os fariseus, este grupo aqui, que está no meio da multidão, um grupo religioso da época, eles ficaram incomodados e pediram que Jesus repreendesse quem? Repreendesse os teus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus. O pedido é feito diretamente a Jesus. Jesus, Senhor, mestre, chama de rabi, inclusive, repreende os teus discípulos, porque o fato de louvar a Deus em voz alta por todas as maravilhas que tinham visto e aclamar Jesus como o rei que vem em nome do Senhor, denotando que Jesus é o Messias, estava incomodando grandemente esse grupo de religiosos chamados fariseus. E qual foi a resposta de Jesus? E respondendo, ele disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus está dizendo é que, se estes se calarem, uma alusão aos discípulos, como ele era o rei prometido, Jesus era o Messias esperado, era tão gritante que, se os discípulos se calassem, as pedras o proclamariam. O contexto, repito, não é de evangelização ou missões. Jesus não disse que as pedras evangelizariam. Por quê? Porque o próprio Mestre Jesus disse que somente os seus seguidores poderiam
fazer a obra de evangelização. A tarefa de pregar o evangelho é tão restrita aos discípulos de Jesus que até mesmo os anjos gostariam de desempenhar essa tarefa, mas não conseguiram o privilégio. Tanto é que eu vou aqui localizar, para que você possa também fazer a leitura, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Vou fazer o destaque para que você possa identificar. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles administravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Observe que os anjos desejavam pregar o Evangelho, mas não conseguiram esse privilégio. E nós, seres humanos, temos este privilégio atrelado com a grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Vou voltar para Lucas, capítulo 19, versículo 40. Eu não farei nenhum corte, nenhuma edição, mas quero que você acompanhe em tempo real, pelo menos para mim, aqui, e a gente se reportou uma vez mais ao texto, e as palavras estão em vermelho porque são atribuídas à pessoa de Cristo Jesus. E é isto. Investir na obra missionária, manter os missionários, orar por eles, dar-lhes condições de viverem e desempenhar a sua tarefa, é responsabilidade de toda a Igreja de Cristo. A gente não tem que sair pela tangente e nos omitir na tarefa evangelística ou missionária e depois ficar naquele discurso, ora, se a igreja não fizer a evangelização, até as pedras clamarão. Nada disto. As pedras não vão clamar. As pedras não vão anunciar o evangelho. Os anjos que desejaram, eles não tiveram esse privilégio e responsabilidade é exclusiva aos homens que foram chamados para a salvação e, uma vez salvos, podem ser testemunhos de Cristo Jesus e falar daquilo que Cristo Jesus fez na sua vida e que pode fazer também nas outras vidas. E, sobretudo, aquelas pessoas chamadas de uma forma específica para o ministério pastoral ou ainda o ministério da palavra, de uma forma mais genérica, podem pregar o evangelho de Deus. Agora, observe que tem que ser pregado o evangelho de Deus, não o evangelho segundo o nosso entendimento, não o evangelho de acordo com uma denominação ou com a visão de uma igreja local. O evangelho é de Deus. E esse evangelho que é transformador, que muda as pessoas, que molda o caráter e que faz com que a pessoa venha a ter uma vida realmente transformada pelo poder divino. Por que mantive ainda destacado, até agora há pouco, o versículo 40, palavras de Jesus? Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Para dizer que aqui não tem nada a ver com evangelismo e missões. Ah, mas eu posso utilizar esse texto? Não. Ninguém está autorizado a utilizar um texto indevidamente de forma irresponsável. A gente precisa amadurecer nesse processo de leitura e de aprendizado. A gente precisa ler
e conceber o texto em seu contexto. A gente não pode colocar nossas ideias, nosso ponto de vista no texto bíblico e achar que aquilo é a palavra de Deus. A gente tem que nos deparar com o texto bíblico, debruçar sobre ele em oração, de uma forma muito piedosa, sim, diante de Deus, ler corretamente, cuidadosamente, atenciosamente e ainda fazer uma meditação, de modo que a gente venha conceber e chegar a um entendimento sob a orientação do Espírito Santo, mas que faça jus ao próprio texto. Isto é, extrair do texto aquele ensino escriturístico, o que o autor está dizendo, não o que a gente pensa que ele disse. Porque é comum a gente observar nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando não em púlpitos, as pessoas dizerem o seguinte: eu acho isso, eu acho aquilo outro. Ora, eu digo sempre, o que eu acho ou deixo de achar não tem nenhum tipo de validade. O importante é o que a Bíblia diz. Aqui não fala sobre missões, aqui não fala sobre evangelismo. Aqui fala, sim, e estava tão claro de que Jesus era o Messias prometido. Se chegasse ao ponto daqueles discípulos que até então já tinham aclamado Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, se chegasse a esse ponto deles se calarem, silenciarem-se diante do Messias, Jesus Cristo, até as pedras clamariam. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece aqui é que o texto nos deixa esta importante lição. Diante disto, eu quero finalizar minha fala. Existem algumas pessoas de grupo religioso distinto que aguardam o Messias até o dia de hoje. Mas o Messias já veio. Jesus Cristo era o Messias prometido. Era o Rei esperado. E Jesus hoje está reinando à direita de Deus. Ele detém o poder e o domínio sobre todas as coisas. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles reinam com Cristo. E são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Agora, se porventura há alguém que ainda não teve um encontro real e pessoal com Jesus, que possa fazer uma decisão de acatar o seu senhorio, de se arrepender dos seus pecados e tornar-se um discípulo de Jesus, não apenas para ficar aclamando o seu nome, mas para colocar literalmente a mão na massa, arregaçando as mangas e trabalhar no serviço real. Porque diante de Jesus, do Messias, não tem outra coisa a fazer, a não ser se colocar de joelhos e adorá-lo. Mas a consequência da, da adoração, ou se você preferir, a implicação da adoração a Cristo é nada mais, nada menos do que o serviço real, o serviço a Cristo. E é isto que eu quero passar para vocês que, nesta ocasião, se depararam com esse texto. Lucas 19:40. A gente acaba desfazendo um equívoco que, infelizmente, se tornou frequente no meio chamado evangélico e apresenta para você que me acompanha uma interpretação que está mais próxima do texto bíblico e você, com a sua Bíblia, terá condições de ver se faz sentido realmente o que eu disse aqui com aquilo que está escrito na palavra de Deus, cujo exemplar
você tem não apenas projetado aqui, mas também, presumo eu, em mãos. Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque é de sua competência ler, entender e interpretar, para que depois você possa fazer a devida aplicação. Em relação a essa breve reflexão, que você possa ter sido grandemente edificado e que você continue nos acompanhando, já que nós vamos trazer outros vídeos com porções da palavra de Deus. Deus abençoe.